fazia tempo já que toda vez que eu ia fazer a unha, né, na manicure falava assim: "Ô, tua manicure anterior fez uns bifes aqui, hein?" Só que a anterior já tinha dito isso. A anterior fez uns bifes, hein? E assim por diante, né? Isso queria dizer o quê? Que a que estava fazendo, fazia com todo cuidado, carinho, amor do mundo. E ninguém fazia bife nenhum. E era como se fosse uma ferida, assim, na cutícula. Em alguns dedos isso aparecia. E aquela coisa, né? Você vai fazendo a unha e ficava dolorido e tal, inchada, assim, a cutícula e bem dolorida, sabe? Mas, né, assim, toca, né? Assim, vai, meu Deus, né? O que será que está acontecendo? Porque há algum tempo já eu tinha problema de refluxo, esôfago e tal. E aí, nesse último exame, em 2014, o gastro falou assim: "Desculpa, mas eu acho que você está com AIDS, viu?" Eu falei: "Não, impossível, não estou com AIDS." Ele falou: "Não, porque você está com um negócio aqui que é só quem tem imunidade assim muito baixa que tem, sabe? É tipo um sapinho no esôfago." Eu falei: "Não, mas..." Ele falou: "Ó, você me perdoe, você vai ter que fazer exame de HIV. Porque é uma imunidade assim, fora da casinha." Eu falei: "Pô, tudo bem fazer o exame de AIDS, mas doutor, você vai ver que não tô com AIDS, né?" Aí, óbvio, deu que não tinha AIDS e eu tratei lá o tal de sapinho no esôfago. E para essa história da cutícula, eu procurei uma dermatologista achando que, né, você vai em salão, às vezes, né, eu não levo o próprio equipamento lá, né, que a princípio a gente devia levar, né. Pensei, peguei uma micose, né, nesses salões. Aí a dermatologista falou assim: "Não, não é micose não, isso aí tá com cara de artrite, né?" Botou lá uma lupa e tal, e me pediu uns exames, XPTO lá e tal. Aí voltei à dermatologista, ela falou: "Olha, Karin, eu não sou especialista nessa área, mas deu aqui que você tem uma doença autoimune. Já tem aqui, já tá bem avançada." Já cheguei a ter pesadelo, assim, de acordar de madrugada, assim. E o pesadelo era isso, eu com as mãos, assim, e passando uma faca, cortando os meus dedos, né? Muito, muito horrível imaginar que um dia eu vou ter que cortar meus dedos. Tive uma educação rígida, sou filha de um militar com uma dona de casa, somos 3 irmãos, eu sou a única mulher e a mais jovem. Desde bem pequena eu tive muitas atividades, assim, com 5 anos eu comecei a ter aula de piano, na sequência aula de francês, aula de inglês, aula de italiano, aula de espanhol, basquete, judô, balé clássico, jazz. Com 20 anos de idade eu era formada, casada, já tinha um bom cargo. Com 20 anos eu era editora de internacional de uma TV. Com 24 anos eu era divorciada já do meu primeiro casamento, com um filho de 1 ano e dava conta do meu filho sozinha. E aos 27 eu casei pela segunda vez, aí eu trabalhava numa multinacional que me transferiu para São Paulo, um emprego super bacana, super legal. E aí casei pela segunda vez lá em São Paulo. Esse segundo casamento também não deu certo. Em São Paulo eu tive uma depressão profunda, foi super punk. São Paulo para mim foi uma cidade muito opressora. Daí quando eu me separei desse meu segundo ex-marido, aos 30 anos, eu percebi que a cidade era dele, não era minha. Voltei para Curitiba e retomei minha vida profissional aqui em Curitiba e me dediquei assim fortemente ao meu filho. Desde então, né, desde os 30 anos, eu tive uma convicção assim de que eu não ia casar de novo, né, que a minha carreira casamenteira tinha terminado no segundo casamento, eu não queria virar uma Elizabeth Taylor. Em 2013, o meu filho casou. Eu sempre falava: "Olha, Gabriel, pelo amor de Deus, você não vai ser aqueles caras com 40 anos que moram com a mãe, né?" É ridículo isso, né? E aos 18 anos ele casou. Bem precoce, né? Mordi minha língua. E profissionalmente eu cheguei aonde eu queria chegar, eu não tenho mais nenhum tipo de ambição profissional, né? Eu tenho uma agência de comunicação, eu dou aula à noite numa universidade já faz 13 anos, e aí a saída do Gabriel de casa me deixou assim sem chão, né? Assim, foi
um repensar da vida. Eu me lembro que quando ele saiu de casa, eu fiquei redecorando o apartamento onde eu moro durante mais ou menos um mês, assim, tirando o sofá de um lugar, botando no outro. Então, na verdade, eu estava me redecorando, né? Me refazendo, né? Tipo, como é que eu vou repensar essa minha vida, né? Foi mais ou menos esse o tom, assim. Pausa, né? Hoje eu tomo diariamente uns 15, 16 remédios. E eu tenho um deles que é um imunossupressor que me tira as defesas. Então esse remédio eu tomo 4 dragas por dia para eu não me defender contra a doença. É um remédio que, na verdade, ele é dado para pessoas que fazem transplante de órgãos, né? Então, esse remédio ele é bem caro, assim, tem que comprar em farmácia especial. E aí, por conta do imunossupressor, o meu organismo ele fica com poucas defesas, né? Então, eu tenho assim, em decorrência da doença, uma imunidade baixa e uma série de doenças decorrentes. É muito comum eu ter infecções, abscessos, furúnculos, diarreia, vômito, concomitante a esses 16 remédios aí que eu tomo diariamente, tem esses antibióticos, né? Semana passada eu tomei antibiótico, já houve sequências, por exemplo, de uma semana com antibiótico, outra não, uma semana com antibiótico, outra não, perdi peso, a raiva é enorme, né? Porque é um estado de não poder reagir e de confrontar com a ignorância. Principalmente me afronta a ignorância da classe médica, né? De um grupo de médicos que chega para você e fala: ah, tá tudo ótimo, é uma doença que você toca rock and roll, né, em cima dela. Aí peguei na lista do plano de saúde, né? Reumatologista. Tinha uma lá, a doutora fulana. Marquei com a doutora fulana e uma mulher assim que me lembrou, sabe aquelas guardas da Auschwitz, assim, ela era uma polacona, assim, gorda, grande, assim, que te esperava na porta do consultório, assim, tipo, não encosta em mim mais do que isso, né? Mais ou menos esse tom da mulher. Daí ela pegou o exame e falou: faça em outros laboratórios, no outro laboratório aqui, vamos conferir e tal, não sei o quê, bem seca, bem fria, bem estranha a mulher. Daí, quando eu voltei, eu falei: e aí, doutora? Ela falou: você tem, daquele jeitão, né? Você tem esclerose sistêmica. Eu falei: o quê? Daí ela pegou um papel, assim, desses de colocar prescrição de remédio, assim, escreveu assim, ó, esclerose sistêmica. E pôs assim na mesa. Como quem diz, vai procurar no Google, minha filha, que não tô com paciência pra você, né? E aí eu fiquei, poxa, e daí, doutora, o que eu tenho que fazer ou não posso fazer? Ela disse, nada. Eu falei, tá, eu posso fazer a unha, tirar a cutícula? Disse, contanto que não doa, pode. Tem alguma restrição alimentar? Ela disse, nada. Contanto que não doa, pode. Viver com dor dói? Dói
muito, muito ruim, muito chato. Eu vivo cansada. E, e eu, nossa, tô com raiva disso. Raiva. Saí do consultório e a primeira coisa que eu fiz foi ir para a agência, entrar no Google e procurar esclerose sistêmica, né? Fiquei com aquele papelzinho na mão. E aí eu descobri por meio dessa pesquisa no Google que havia uma médica aqui em Curitiba, doutora Patrícia Martim, que tinha feito o doutorado na USP sobre, olha a minha sorte, esclerose sistêmica. Eu falei, putz, que sorte, né? Que coisa boa. Por algum motivo que a gente ainda não sabe, começa a ter uma produção maior de colágeno, que é o que vai deixar a pele mais endurecida. E além dessa produção aumentada de colágeno, a gente vai ter produção também de autoanticorpos, que a gente vai conseguir ver isso no exame de sangue do paciente. E a nossa grande preocupação é que além dessa síntese, né, dessa quantidade aumentada de colágeno que se deposita na pele, no pulmão, pode se depositar também no coração, a gente tem uma doença vascular, ou seja, os vasos sanguíneos também são afetados. E isso pode trazer muito prejuízo para o paciente por conta do acometimento das mãos, então ela causa o fenômeno de Raynaud. Esse fenômeno de Raynaud é decorrente da má circulação do sangue. Por causa dessa má circulação do sangue, o paciente pode ter ulcerações nas pontas digitais, o que causa dor, causa dificuldade para fazer certas atividades. Essas úlceras elas podem evoluir com necrose ou mesmo perda da polpa digital. E outra grande preocupação é que ela pode atingir os vasos do pulmão, causando uma complicação que a gente chama de hipertensão pulmonar, que é uma complicação bastante grave. Os exames detectaram foi que eu tinha esclerose na mão, nas duas mãos, nos dois pés e no esôfago. Então, por conta disso é que eu tava com a tal do sapinho lá no esôfago, né? E tem um pouquinho, mas bem pouquinho no pulmão. Ai, é um colágeno, né? Extra. Pá, mas colágeno é um negócio legal, né? Que tem hidratante, então, tipo assim, você nunca vai ter ruga. Forever Young, né? Também dá vontade de enfiar no cu o colágeno, né? Compra um hidratante de 50 litros e enfie, se você quiser, né? Tipo, não tô feliz por ter esse colágeno extra. E aí fica essa neura, né? Será que eu vou ser o grupo que vai desenvolver a doença a ponto dela ser grave ou não? Não tem como saber, né? Então, hoje eu tomo alguns cuidados, né? Algumas precauções, sob, obviamente, orientação médica, né? Então, eu não faço mais a cutícula, eu tenho que manter sempre o meu corpo aquecido e principalmente as extremidades, né? Então, sempre tenho uma luva, né? Agora, por exemplo, estou com frio na mão, assim, eu sempre tô com uma luvinha, então tenho luva no porta-luvas do carro, eu tenho luva no escritório, eu tenho meia no escritório, eu tenho um casaco extra no meu carro, porque assim, eu tenho mais frio do que normalmente uma pessoa que não tem esclerose tem, né? Uma insegurança que brota, né, com um diagnóstico como esse, né? E é algo que te expõe numa sensação da vulnerabilidade, assim, e que não me é algo comum, né? Porque eu sempre me senti muito segura, assim, me senti muito provedora, me senti muito assertiva, me senti muito a que protege os outros, né? Nas minhas relações, eu sempre fui a dona da empresa, a professora, a mãe, a amiga que ajuda os amigos, muito mais a que dá o ombro do que a que recebe o ombro do outro, né? E agora eu me sinto incapaz de conseguir controlar algo que o meu próprio corpo está produzindo sem precisar produzir, né? Então é algo assim muito fora do meu padrão. E eu sei que o meu psicológico interfere diretamente na doença. Então eu tenho que ter um autocontrole para conseguir com que eu não impacte negativamente sobre a doença. Então é algo assim surreal nesse âmbito, né? Porque
eu não posso me fazer mal, mas eu já tô me fazendo mal, afinal de contas, a doença é autoimune, né? Então é bizarro, assim. Uma raiva, assim, imensa, né? Eu tô tentando tirar alguma coisa boa dessa história toda. Tô pensando em criar uma campanha. Eu queria que os médicos soubessem diagnosticar direito. Eu queria que as pessoas tivessem o diagnóstico feito da forma correta, que você chegasse para fazer tomografia, que o cara não botasse a barriga para cima, se você chegasse para fazer ecodoppler, o cara não examinasse tudo no teu coração, menos o que deve examinar. Eu queria que... E aí eu falei para a moça lá do postinho, ó, eu vim tomar a vacina contra a hepatite, tá aqui o pedido da médica, e aí queria já aproveitar e tomar contra a febre amarela. Ela falou, não, febre amarela você não pode tomar não. Daí eu falei, mas por quê? Ela falou, não, você toma imunossupressor, tá escrito aqui no papel da outra vacina que você toma imunossupressor. Quem toma imunossupressor não pode tomar com vírus, vacina com vírus, febre amarela tem vírus na vacina. Falei, então tá, né? Ela falou, fala com a sua médica, daí se ela falar que tudo bem, né? Daí eu voltei pra agência, mandei um e-mail pra doutora Patrícia. Olha, doutora Patrícia, eu fui tomar lá a vacina da hepatite e esqueci de comentar com você que eu tô indo viajar e que preciso tomar contra a febre amarela, e a moça do postinho falou que eu não devia tomar. Aí ela me respondeu assim, não toma não. Contra a febre amarela, além de você correr o risco de pegar a febre amarela, porque tem vírus na vacina, você ainda corre o risco de desenvolver uma doença, ela pôs o nome lá, que eu não me lembro qual era, o nome técnico, né, médico da doença. E aí eu peguei esse nome técnico, pus no Google, era infecção cerebral. A raiva de alguém me olhar e fazer, tadinha, ao mesmo tempo as pessoas ficam o tempo todo dizendo assim, mas eu também tô com tal coisa, as pessoas ficam contando as dores delas. Eu estou solenemente cagando para as dores das pessoas. Nesse momento eu quero saber da minha dor. Quantos anos mais eu vou ter? Esses dias, coitado, uma tia me manda um texto em inglês, ela não fala inglês, e tinha lá de sobrevida média de 10 anos, né? Então são coisas bizarras, né? Que você começa a ler e fala, né? Tipo assim, 70%, 80% dos pacientes têm sobrevida média de 10 anos, né? Eu tenho 43, eu sou jovem ainda, né? E teve uma psicóloga que falou assim, a raiva é legal, né? A raiva é uma reação contra a morte, né? Interessante, né? Porque eu fiquei deprimida, né? Quando eu morava em São Paulo. E quando você fica deprimido, você deseja a morte, né? E agora eu não desejo a morte. Agora eu quero viver. Apesar de ser uma doença rara, ela é uma doença de extrema importância, porque ela tem uma morbidade muito alta. O que é morbidade? Ela atrapalha muito a vida do paciente e ela pode ter também uma mortalidade se ela não for tratada da maneira adequada. Depois que eu voltei dessa viagem, a viagem que eu mencionei aí, que eu tive que tomar, quase tive que tomar, né, a vacina contra a febre amarela e passará, durante a viagem eu comecei a sentir bastante dor, né? Eu pensei, bom, em viagem a gente anda muito, né? Tem essa coisa de caminhadas longas e bababá e tal. E quando eu voltei da viagem, começou a descascar, assim, a ponta dos dedos, né? A pele da ponta dos dedos, e os dedos ficaram inchados. E aí me assustou aquilo, né? Porque ponta do dedo descascando e inchado, e um vermelho esquisito e tal. Odeio tá num papel em que eventualmente alguém me coloque como vítima, assim, só de imaginar que alguém assista esse documentário e fale, coitada dessa moça, pau no cu de quem pensa isso, assim, literalmente, pau no cu. E aí ela falou, antes você tinha a síndrome de Renault, e ela vinha, né, parava, e agora a tua síndrome de Renault, ela tá tocando direto. E por conta do inchaço mais representativo, né, que a tua mão teve, é que os teus dedos começaram a descascar. E aí foi adicionado, né, ao coquetel de remédios foram adicionados 2 medicamentos e tal. Eu falei, então, na verdade, a doença teve uma evolução, né? O que não é bom, obviamente, né? Então isso também me deixou bem chateada, né? Que foi uma evolução rápida do diagnóstico até
esse inchaço da mão e essa síndrome de Renault, assim, sequencial, né? E é uma coisa que me deixa abalada, né? Se você me perguntar, você tem medo de morrer? A resposta que eu daria, claro, né? Todo mundo tem medo de morrer, mas a morte, ela é algo inerente à vida, né? Todo mundo morre, etc e tal. O que me dá mais medo, na verdade, é perder os dedos. E eu só conto comigo mesma. Eu tenho plena certeza, absoluta certeza, que mais do que nunca, eu já tinha essa certeza antes, e agora mais do que nunca eu tenho certeza, eu só conto comigo. Algo que agrava a minha possibilidade de ter úlcera, ter gangrena, é fumar. Só que o cigarro, ele me alenta, né? Ele me deixa mais calma. E daí eu deixar mais calma me ajuda psicologicamente. Então olha que complexo isso, né? Ao mesmo tempo em que fumando eu me ajudo psicologicamente, fumando eu não me ajudo na circulação, né? As duas coisas que ela falou que eu deveria fazer e que eu não faço, o resto tudo eu faço. É parar de fumar e fazer exercício físico. Só que como é que você consegue fazer exercício físico se sentindo fraco, com diarreia, com abscesso, com furúnculo, vomitando? Vamos combinar, né? Sistemicamente fui criando essa pele sobre a minha própria pele e me protegendo de mim. Como se a couraça esclerosada pudesse repulsar encantos e deixar o assombro da rejeição em plano remoto. Sistemicamente vou criando imunidade de mim mesma neste escudo que me escurece. Já que é assim, melhor injetar na veia as drágeas escancaradoras de indefesa e me suprimir. Crio a doença para me proteger e passo a ter esperança. Afinal, sistemicamente vou ficando tão dura quanto já sou. Não, tudo bem. Eu comigo também. Vocês querem que eu estoure uma pipoca, talvez? Ah, eu gosto de pipoca. Vou fazer uma pipoca. Paciente com esclerose sistêmica, a gente deve fugir do uso de corticoide, tá? Cada uma das articulaçõezinhas tem que ser alongadas.